Vamos aprender agora a como utilizar os botões de classificação. O classificação crescente e o classificação decrescente. Veja, a primeira observação que você precisa ter sobre a classificação de dados dentro do Excel é que o Excel classifica as linhas de uma tabela, tomando como base uma coluna. Lembre-se então que o que ele vai classificar é uma linha toda. Portanto, se você for mudar a classificação aqui nesta tabela mostrada, ele sempre vai vincular a letra B na coluna A, o número 27 e a data 1º de agosto. É sempre isso que ele vai carregar. Ou seja, o Excel classifica as linhas da tabela, tomando como base uma coluna. Qual? A coluna que você escolher no método de classificação aí que você achar mais adequado. Por exemplo, suponha que essa é a tabela dos associados de um clube. E você quer fazer uma classificação dessa tabela. Você clica na coluna A. Você não precisa selecionar, tá bom? Você pode apenas clicar. Clica na coluna A e clica no botão classificar em ordem crescente. Qual vai ser a primeira linha da tabela? Primeira linha da tabela vai ser aqui. Olhando pela coluna A, qual vai ser o primeiro elemento? A letra A. Só que a letra A vem sozinha para cá? Não. Ela traz consigo o número 29 e a data 6 de julho. Então, tudo isso sobe. E depois, qual vai ser a última linha? A letra C, junto com o 20 de setembro, 20 e o 11 de setembro. O que acontece é que ele vai simplesmente olhar as letras B aqui na coluna A e vai executar o menor esforço. Ele vai subir o A, obrigatoriamente ele vai descer o B. O B, esse B aqui não precisa de receber classificação, ele vai se manter onde ele está. E a letra B aqui vai trocar com a letra C. Vamos dar uma olhada? Clica na coluna A, clica no classificar em ordem crescente, está aí a coluninha. A letra A, junto com o número 29, com a data 6 de julho. Está vendo que ele levou as linhas da tabela? E se eu clicasse na coluna B, em qualquer parte da coluna B, por exemplo, e pedir para classificar? Mesma coisa, ele vai olhar a coluna B, mas vai classificar as linhas, ele não vai desvinculá-las. Acompanhe. Está vendo aqui? O número 20 era o menor valor da coluna B, porém ele estava associado à letra C e o 11 de setembro. Então ele levou o 20, mas levou também os seus o quê? Correspondentes. Mesma coisa vai acontecer se você clicar na coluna C. 24 de março é a menor data, na ordem crescente, por exemplo. Então ele vai levar o 24 de março lá para a primeira linha, veja. Tá ok? Juntamente com quem? Com a letra B e com o número 21, que acompanha o 24 de março sempre. Aí se vocês perguntarem assim, mas professor, e se porventura eu quiser classificar só uma coluna, tem jeito? Tem. Você vai ter que selecionar a coluna que você quer classificar, clicar no classificar e responder a mensagem. Eu quero expandir a seleção, ou seja, expandir para as outras colunas, do jeito que eu acabei de te mostrar, ou eu só quero classificar esta coluna. Tá aí. Só lembrando que ele vai modificar todas as informações. Se você não precisar dessas informações vinculadas, tudo certo. Agora, e se eu quiser fazer uma classificação com uma especificação, ou seja, eu quero elaborar a classificação de acordo com critérios. Tem como fazer isso, professor? Tem sim. Lá no menu Dados, na primeira opção do menu Dados, que é a opção Classificar. Sempre a opção Classificar do menu Dados oferece ao usuário 3 critérios de classificação. Se você tiver 5 colunas para classificar, nós teremos apenas 3 critérios. 2 colunas, 3 critérios. Essa tela ela é padrão. Então vamos começar a nossa classificação pela coluna A em ordem crescente. Aí aqui nesse outro checkbox aqui, nesse outro como box, eu vou escolher a coluna B. E aqui no checkbox eu vou colocar crescente. Depois nesse outro como box eu vou escolher a coluna C em ordem crescente. Ou seja, o que ele fez? Agora ele vai classificar a coluna A coluna B e a coluna C. Ou seja, se der empate na classificação da coluna A, ele vai olhar a coluna B. Se der empate na coluna B, ele vai olhar a coluna C. Ele não vai classificar uma, depois outra, depois outra. Não. Ele sempre classifica as linhas. Mas se empatar em A, ele vai usar o outro critério, B. Se empatar em A
Empatar em B, ele vai usar C. Vejamos como é que fica. Aqui você pode escolher também se você quer usar cabeçalho ou não usar cabeçalho. Aí. Os Bs que estavam empatados foram decididos pelo critério da coluna B, depois pelo critério da coluna C. É assim que é a função do botão classificar.